a história de um povo que por milênios vagou entre a esperança e o desespero. Você já parou para pensar no que significa a palavra restauração? Imagine um lugar onde a fé e a determinação se entrelaçam, onde as promessas feitas há séculos estão prestes a se concretizar. A restauração de Israel não é apenas um evento histórico. É um fenômeno que ressoa profundamente em cada um de nós. Os ecos das profecias antigas reverberam nas terras sagradas, e a realidade atual desafia a lógica. O que aconteceu quando as portas se abriram novamente? Como um povo que enfrentou tantas adversidades se levantou das cinzas? E se eu te dissesse que cada um de nós carrega uma parte dessa história? Prepare-se para uma jornada que vai além do tempo e do espaço. Vamos explorar as narrativas que moldaram esse renascimento e examinar o que os sinais do fim dos tempos nos revelam sobre o futuro. Cada detalhe, cada profecia, cada testemunho se entrelaçam em uma tapeçaria rica e complexa. Não perca o próximo passo dessa caminhada. Vamos juntos desvendar os mistérios que cercam a restauração de Israel. Desde pequeno, sempre me fascinou a ideia de como as profecias bíblicas moldaram a história e a identidade do povo judeu. Quando leio passagens de Isaías, Ezequiel e Jeremias, sinto que estou diante de um diálogo profundo entre o passado e o futuro. Essas escrituras não são apenas textos antigos. Elas carregam promessas e esperanças que ressoam na alma coletiva de um povo. A profecia de Isaías sobre a volta dos exilados à Terra Prometida é um exemplo claro de como a fé e a esperança se entrelaçam com a história. Para muitos, isso não é apenas uma questão de fé, mas uma afirmação de identidade. Ezequiel também traz à luz a imagem impressionante do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete restaurar o povo de Israel. A visão é poderosa, evocando a ideia de que, mesmo em meio à desolação, há sempre a possibilidade de renascimento. Essa metáfora é tão significativa. Ela fala sobre a resiliência e a força que o povo judeu sempre teve. Na verdade, ao longo dos séculos, mesmo diante de perseguições e dispersões, a esperança de retornar à terra ancestral nunca deixou de pulsar no coração dos judeus. As promessas de restauração não são meras palavras. Elas se tornaram um farol que guiou gerações. Jeremias também não fica atrás ao enfatizar o novo pacto entre Deus e seu povo. Sua mensagem de esperança é uma declaração de que, apesar das dificuldades e do sofrimento, há sempre uma luz no fim do túnel. Essa mensagem reverberou através dos séculos, especialmente durante os tempos de exílio e opressão. Para muitos, essa volta à Terra Prometida não é apenas um retorno físico, mas também uma reconexão espiritual com suas raízes. Isso torna as profecias não apenas uma questão teológica, mas uma narrativa que molda a identidade do povo judeu. O que mais me impressiona é como essas profecias continuam a ser relevantes hoje. Elas não são apenas histórias do passado. Elas falam de um futuro que muitos acreditam que ainda está por vir. A ideia de que o povo judeu poderia retornar e se estabelecer na Terra Prometida é um tema que reverbera em muitos corações, especialmente entre os sionistas. Para eles, as profecias não são apenas previsões, elas são um chamado à ação. Essa conexão entre fé e história transforma as passagens bíblicas em um poderoso motor de mudança. Por fim, ao refletir sobre essas profecias, percebo que elas não apenas moldaram a história de Israel, mas também tocaram a vida de cada judeu, onde quer que estivessem. Elas simbolizam a esperança, a luta e a determinação de um povo que, apesar das adversidades, nunca perdeu a fé em sua própria restauração. E isso, para mim,
É uma das maiores lições que podemos extrair das Escrituras. A capacidade de sonhar e lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece perdido. A história da restauração de Israel é um tema que sempre me intrigou, especialmente quando penso em como as experiências passadas moldaram a identidade de um povo. Desde a destruição do templo em 70 d.C., os judeus foram dispersos pelo mundo, vivendo em diásporas que variavam de acolhedoras a hostis. Essa dispersão não foi apenas uma série de eventos trágicos. Foi o início de uma jornada que, ao longo dos séculos, trouxe o povo de volta à sua terra natal. O que mais me fascina é como essa história foi marcada por um desejo inabalável de retornar. A Idade Média trouxe consigo desafios imensos, mas também momentos de esperança. Mesmo em meio a perseguições e pogroms, a ideia de retornar à Terra Prometida nunca desapareceu. As comunidades judaicas que floresceram na Europa e no Oriente Médio mantiveram viva a conexão com sua herança, cultivando sonhos de um futuro em que poderiam voltar. A força dessa conexão é um testemunho da resiliência do povo judeu, que mesmo em tempos de extrema adversidade, nunca deixou de acreditar em sua terra prometida. A virada do século XX marcou um período de renascimento para o sionismo. Figuras como Theodor Herzl emergiram como líderes visionários que organizaram a imigração judaica para a Palestina. A Declaração de Balfour, em 1917, foi um marco significativo, pois trouxe a ideia da criação de um lar nacional para os judeus à tona. Isso representou uma mudança não apenas política, mas também emocional, reacendendo a esperança em muitos corações que ansiavam por um lar. Quando leio sobre esses eventos, sinto que estou testemunhando o renascimento de uma nação. A luta pela independência culminou em 1948, quando Israel finalmente foi declarado um Estado soberano. Esse momento foi um divisor de águas. Para muitos, foi a realização de um sonho que havia sido sonhado por gerações. No entanto, esse sonho não veio sem desafios. A história da restauração de Israel é marcada por uma complexidade de sentimentos e realidades, incluindo o impacto sobre os palestinos e as tensões que surgiram. Essa dualidade é algo que muitas vezes é deixado de lado nas narrativas simplistas. A história não é apenas sobre a restauração de um povo, mas também sobre as consequências dessa restauração para outros. A história da restauração de Israel é um testemunho da luta, da perseverança e da fé de um povo. É uma narrativa rica que nos ensina sobre a importância da identidade, da memória e da esperança. Olhando para trás, percebo que essa história não é apenas uma linha do tempo de eventos, mas uma tapeçaria de vidas entrelaçadas, sonhos compartilhados e um futuro que ainda está sendo moldado. A jornada continua, e cada capítulo traz novos desafios e oportunidades. Quando penso no sionismo, sinto que estou explorando um movimento que não apenas moldou a história de Israel, mas também teve um impacto significativo na identidade judaica ao redor do mundo. O sionismo não é apenas uma resposta à diáspora. É uma afirmação de que o povo judeu tem o direito de ter uma nação própria. Essa ideia ressoou profundamente, especialmente no final do século XIX, quando os judeus enfrentavam crescente antissemitismo e discriminação na Europa. A emergência do sionismo foi, em muitos aspectos, uma resposta a essa realidade. Uma das figuras mais emblemáticas do sionismo é Theodor Herzl, que organizou o primeiro Congresso Sionista em 1897. Sua visão de um lar nacional para os judeus foi um marco que inspirou muitos a se unirem em torno de um objetivo comum. É impressionante pensar em como esse movimento conseguiu mobilizar pessoas de diferentes países e origens em torno de uma ideia. Herzl
não estava apenas sonhando. Ele estava convencido de que a restauração de Israel era não apenas possível, mas necessária para a sobrevivência do povo judeu. Essa convicção é algo que ainda ecoa entre os sionistas hoje. O sionismo também promoveu a imigração judaica para a Palestina, um movimento que começou com pequenos grupos de pioneiros conhecidos como Olim. Esses imigrantes enfrentaram desafios imensos, desde condições climáticas adversas até a falta de recursos. No entanto, eles estavam motivados por um sonho compartilhado de reconstruir a terra que havia sido prometida a seus ancestrais. Esse espírito de determinação e resiliência é uma das características mais marcantes do sionismo e, sem dúvida, ajudou a moldar a identidade israelense moderna. Além disso, o sionismo não se limitou a uma questão política. Ele também trouxe à tona questões culturais e sociais. A promoção da língua hebraica e o renascimento das tradições judaicas foram parte integrante do movimento. Para mim, isso é fascinante, pois mostra como o sionismo não é apenas sobre território, mas também sobre identidade e cultura. A criação de instituições educacionais, culturais e sociais fortaleceu a conexão dos judeus com sua herança, unindo-os em um esforço coletivo para revitalizar suas raízes. Por fim, o impacto do sionismo na história de Israel é inegável. Ele não apenas levou à fundação do Estado de Israel, mas também desencadeou uma série de debates e discussões sobre o que significa ser judeu e o que significa ser israelense. A luta pela autodeterminação e a busca por um lar seguro sempre foram acompanhadas por complexidades e desafios. No entanto, o sionismo continua a ser um tema central na narrativa judaica, simbolizando a luta e o desejo de um povo por um futuro melhor. É uma história que vale a pena ser contada e lembrada. Quando falamos sobre os desafios e conflitos que Israel enfrenta atualmente, não dá para ignorar a complexidade da situação. A relação com os palestinos é um dos aspectos mais delicados e controversos. Na verdade, essa dinâmica é marcada por um histórico de tensões que se intensificam em diferentes momentos. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, as disputas territoriais e o direito de autodeterminação dos palestinos têm sido questões centrais. A luta por Jerusalém, por exemplo, é um símbolo poderoso que representa muito mais do que apenas um território. É sobre identidade, religião e história. Um dos episódios mais marcantes nesse conflito foi a Guerra de 1967, que resultou na ocupação da Cisjordânia e de Gaza. Essa ocupação trouxe à tona uma série de questões humanitárias e políticas que até hoje estão em pauta. Hoje, vemos um cenário complicado, onde a população palestina vive sob restrições severas, e isso gera um ciclo de violência, protestos e uma profunda desconfiança entre as comunidades. Sentir essa frustração, essa sensação de injustiça, é algo que ecoa não apenas entre os palestinos, mas também entre muitos israelenses que desejam uma solução pacífica. Além do conflito israelo-palestino, Israel também enfrenta tensões com seus vizinhos. O Líbano, por exemplo, é um caso à parte, onde a presença do Hezbollah se torna uma constante preocupação. A ideia de uma guerra em várias frentes é algo que persegue a segurança nacional de Israel. A Síria, com sua instabilidade interna e a presença de grupos extremistas, também é uma fonte de tensão. Todos esses fatores tornam a vida cotidiana incerteza e insegurança, tanto para israelenses quanto para palestinos. Outro aspecto importante a ser considerado são as divisões internas em Israel. A sociedade israelense não é homogênea. Ela abriga uma diversidade de opiniões e ideologias,
desde a esquerda progressista até a direita nacionalista. Esses debates internos muitas vezes complicam ainda mais a busca por uma solução para o conflito. O que é um consenso para alguns pode ser uma linha vermelha para outros, e isso se reflete nas políticas governamentais e nas respostas às demandas palestinas. Por fim, a mídia desempenha um papel crucial na forma como esses conflitos são percebidos globalmente. A cobertura muitas vezes polariza ainda mais as opiniões, com narrativas que favorecem um lado ou outro. Isso levanta questões éticas sobre a responsabilidade da imprensa em relatar a verdade, sem cair na armadilha da desinformação. É um campo minado, onde cada palavra pode ter implicações profundas e duradouras. A sensação que fica é de que, enquanto o mundo observa, as vidas de pessoas comuns continuam a ser moldadas por conflitos que parecem não ter fim. Quando olhamos para as relações internacionais de Israel, percebemos que elas são um fator determinante na configuração política da região. A aliança com os Estados Unidos, por exemplo, é uma das mais significativas e controversas. Desde a década de 1960, essa relação tem se aprofundado a partir de interesses estratégicos, militares e econômicos. Os Bushirs fornecem apoio militar e financeiro a Israel, o que garante não apenas a segurança do país, mas também influencia diretamente a dinâmica do conflito com os palestinos. A União Europeia, por outro lado, tem uma abordagem um pouco diferente. Embora muitos países europeus reconheçam o direito à existência de Israel, também há uma pressão significativa para que o país tome medidas em direção à paz com os palestinos. A política dos dois estados é um conceito amplamente apoiado por líderes europeus, mas a implementação desse ideal é um desafio constante. Muitas vezes, a OEA se vê em uma posição difícil, tentando equilibrar a necessidade de apoiar Israel e, ao mesmo tempo, garantir os direitos dos palestinos. Além disso, as relações de Israel com países árabes têm passado por uma transformação nos últimos anos. A assinatura dos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e várias nações árabes, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, é um exemplo de como as dinâmicas regionais estão mudando. Esses acordos mostram que há um reconhecimento crescente de que a cooperação em questões de segurança e economia pode prevalecer sobre antigas hostilidades. No entanto, essa normalização ainda é vista com ceticismo por muitos palestinos e até mesmo por alguns israelenses. Por outro lado, a influência de potências como a Rússia e a China também não pode ser ignorada. Ambas têm se envolvido na região de maneiras que desafiam a hegemonia ocidental, buscando fortalecer suas posições estratégicas. A Rússia, por exemplo, tem um papel ativo na Síria, enquanto a China tem investido em infraestrutura e comércio com países do Oriente Médio. Essas relações complexas podem ter implicações significativas para a segurança e a estabilidade de Israel. Em um mundo cada vez mais globalizado, as relações internacionais de Israel não se limitam apenas ao Oriente Médio. A questão da restauração de Israel e sua legitimidade é debatida em fóruns internacionais, como a ONU. O reconhecimento do Estado de Israel e os direitos dos palestinos continuam a ser temas quentes nas discussões globais, e a maneira como esses assuntos são tratados pode influenciar a paz duradoura na região. Assim, a interconexão entre política externa e os desafios internos de Israel forma um emaranhado de interesses que precisa ser cuidadosamente navegado para evitar mais conflitos. Quando falamos sobre a restauração de Israel,
Não podemos deixar de lado a profunda conexão entre a identidade cultural e religiosa dos judeus e a sua terra. Para muitos, a volta à Terra Prometida não foi apenas um ato político, mas um retorno às raízes, um reencontro com a história e a espiritualidade que moldaram o povo judeu ao longo dos séculos. É quase como se cada pedra, cada esquina de Jerusalém estivesse impregnada de memórias que transcendem o tempo. A redescoberta desse espaço sagrado se tornou um pilar fundamental na construção da identidade israelense moderna. Um dos aspectos mais notáveis dessa transformação foi o renascimento da língua hebraica. O hebraico, que havia sido uma língua litúrgica e cultural por tantos séculos, passou a ser falado diariamente nas ruas de Tel Aviv e Jerusalém. Essa ressurreição linguística não é apenas uma questão de comunicação, é um símbolo de unidade e identidade. Falar hebraico é, para muitos israelenses, um ato de afirmação cultural. É como se cada palavra proferida fosse um eco do passado, uma ponte entre as gerações que vivenciaram a diáspora e aquelas que agora habitam a terra ancestral. As tradições religiosas também desempenham um papel central na sociedade israelense. A religiosidade permeia o cotidiano, seja nas festividades que celebram a história judaica, como o Yom Kippur e o Pesach, ou nas práticas diárias que envolvem a observância do Shabat. Esses elementos não são meramente rituais. Eles são a cola que une a sociedade israelense e a mantém conectada à sua herança. É interessante notar como, em meio à modernidade e ao avanço tecnológico, os israelenses ainda encontram tempo e espaço para a espiritualidade, refletindo uma busca constante por significado em um mundo em rápida transformação. Além disso, o impacto da restauração de Israel sobre a identidade judia também se reflete na diversidade cultural que compõe a sociedade israelense. Com a imigração de judeus de diferentes partes do mundo, Israel se tornou um verdadeiro mosaico cultural. Cada grupo trouxe suas próprias tradições, culinária e costumes, enriquecendo o tecido social do país. Ao mesmo tempo, essa diversidade gera desafios, pois a integração de tantas culturas distintas exige diálogo e compreensão mútua. A convivência entre diferentes tradições é um testamento da resiliência do povo judeu, que sempre buscou encontrar um espaço comum, mesmo em meio às diferenças. Por fim, a restauração de Israel também trouxe à tona questões sobre a relação entre religião e Estado. Enquanto muitos israelenses se identificam fortemente com suas raízes religiosas, outros advogam por uma sociedade mais secular e pluralista. Essa tensão é palpável no debate sobre a legislação, o papel das instituições religiosas e a educação. A busca por um equilíbrio entre a identidade judaica e a convivência com outras culturas e religiões é um desafio que continua a ser discutido e moldado ao longo do tempo. No fundo, essa é uma luta pela definição do que significa ser israelense em um mundo contemporâneo, onde as velhas fronteiras estão constantemente sendo redimensionadas.